Olá pessoal, agora sim, boa noite a todos. Agora são praticamente 19 horas e 47 minutos e nós já estamos aqui ao vivaço com vocês. Primeiro eu quero agradecer a participação de cada um de vocês que estão conosco no nosso podcast, dizer que é uma honra estar aqui novamente com vocês e agradecer o carinho, as milhares não, olha eu já, mas centenas de pessoas que mandaram pra gente aí um abraço, as pessoas que estão dizendo que estão acompanhando, que estão participando, que estão vendo que através desse nosso trabalho aqui, através do podcast, tem sido uma coisa produtiva, uma coisa de relevância, uma coisa de importância. E, pessoal, justamente esse é o propósito do nosso aqui podcast. É trazer assuntos que estejam ligados ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, aquilo que é de informação, aquilo que é de conhecimento, e também as pessoas que estão conosco, os convidados que vão compartilhar com vocês experiências, né, de tudo que eles possam passar quando estão atuando, ou mesmo da própria vida, e isso é fundamental para você. Aliás, todos nós, como seres humanos, é uma coisa que eu sempre vejo para mim, estamos a cada dia aprendendo. E assim, posteriormente, podendo ser melhores, né, no nosso dia a dia, vivendo na sociedade, compartilhando com a família, com os amigos. Isso é muito fundamental e é uma coisa que eu primo muito e vejo isso de maneira muito positiva. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Aqui dizer para que você que está acompanhando a gente possa, através do Instagram, do Facebook, rede social, aqui da RCTV, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, porque este canal, este podcast, com certeza ele é hoje um diferencial. E a cada sexta-feira as pessoas têm colocado seus comentários de maneira positiva, colaborativa e também dando sugestões. E fica aberto para que você possa também fazer a sua sugestão. Quero mais uma vez parabenizar todos vocês que são consumidores, né? Tivemos aí dia 15, o Dia do Consumidor. Desde que você compre ali na padaria um pãozinho, você é um consumidor. Como quando você vai ali comprar um bem ou até um patrimônio, como um carro, uma casa, algo de mais valor, também você está praticando o consumismo. O importante é que você seja aquele consumidor moderado, equilibrado e que esteja também informado do que você vai comprar, né, em relação a preço, você que pesquisa preço, você que vai ao mercado com aquela famosa listinha para que você compre de fato aquilo que lhe é necessário e não comprando aquilo que talvez seja consumido como compulsivo. E a gente sabe que hoje as grandes empresas trabalham muito em cima disso. Existe um assédio muito grande para que você compre através do consumismo e não por aquilo que é necessário. Depois vem a conta que você já sabe e você fala assim, olha, eu estou enrolado, viu? Eu comprei coisas a mais, tem gente que está pagando já contas do Natal, eu comprei ali para o 13º, aquelas ofertas que são de fato muito assediam muito você, né? Elas acabam trazendo você para essa compra e depois você tem que pagar isso aí de maneira um pouco amarga, não é verdade? Mais uma vez, uma boa noite. Nós estamos aqui também já com o nosso convidado, nosso amigo de longa data, o Arthur Moura. Daqui a pouco ele já vai entrar. Pessoal, quero dizer que você, nesse momento, você pode compartilhar aí a nossa participação através do seu Instagram, através do seu Facebook, e os amigos telespectadores aqui da RCTV, que vocês enviem para nós aí perguntas ou até mesmo sugestões. Hoje, perguntas, você que está acompanhando online conosco aqui, pode ter certeza que a sua pergunta será respondida aqui. Então nós vamos convidar agora já aqui o nosso amigo Arthur para que deixe aí o boa noite a todas as pessoas. Arthur, seja bem-vindo, você é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma autoestima e um carinho, uma admiração. O Arthur, um cara jovem, pai, uma pessoa de sucesso. E é isso que a gente quer, né, Arthur? A gente vê tantos jovens como você, nós aqui, né, que hoje estão numa condição que a gente torce para que essa pessoa ela possa também, né, alcançar seus objetivos, né? E dizer para você que para mim é uma alegria, uma honra receber você aqui com a gente, viu? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Legal. Ricardo, para mim é um prazer estar aqui. Como você bem disse, a vida me deu um grande amigo que foi você, desde 2016. Poxa, que legal, que a gente obrigado. Caminhamos lá junto. Né? É um prazer, estou até um pouquinho nervoso, como eu falei para você antes de começarmos. Toda vez que eu vejo aqui o microfone, eu dá aquele friozinho na barriga. Mas eu acredito que vai ser aqui um bate-papo muito proveitoso
Peço para que todos que estejam aí nos acompanhando possam enviar suas perguntas, possam aí interagir conosco. Eu espero que a gente possa aí debater alguns temas aí e sanar algumas dúvidas que muitas pessoas têm, né? Legal. E principalmente, né, Arthur, curiosidades, né? Sim. Ou então aquelas ações que são simples, básicas, mas as pessoas acabam esquecendo no dia a dia, né? Sim, verdade. E são coisas que com certeza você vai dizer assim que o pai e a mãe vai ficar muito felizes em saber, falar, poxa, eu esqueci desse pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Faz uma enorme diferença. Como a gente fala, nós temos que cuidar da base, das nossas crianças, desde o início, né? E a criação hoje em dia tá difícil. Você acaba de falar, falta pessoas jovens, né? Querer ter uma ambição de vida. Quando eu falo ambição, não é passar a perna em ninguém, mas sim ter um sonho, ter um ideal, pensar alguma coisa. Só que esses sonhos tá morrendo na infância, né? Que é o nosso maior problema. A nossa primeira infância, aí vem a adolescência. Se nós não cuidarmos da primeira infância, como teremos uma adolescência, como teremos um adulto, né, lá na frente, um cidadão de bem, um pai de família, enfim. São temas aí bem importantes, relevantes. Muito legal, pessoal. Por isso que a gente pede para que vocês reacompanhem, estejam conosco aí. Nosso podcast, ele é vapt-vupt mesmo, muito rápido, né? Por isso que a gente quer que você esteja conosco. E quero também aqui parabenizar, Ricardo. Agradecer pelo convite, me senti honrado pelo convite, mas parabenizar você por esse podcast. Eu sempre que posso acompanho. Não vou falar para você que eu acompanho ali ao vivo, mas eu assisto posteriormente. Como foi semana passada, a doutora Sandy, eu particularmente tinha muitas dúvidas sobre a saúde bucal, dúvidas sobre como cuidar da saúde bucal, e foi sanado, viu? Que legal. Foi assim um podcast bem proveitoso e bem didático. Então quero te parabenizar por esse trabalho, que eu acho que é de utilidade pública, assim, de enorme relevância. Legal, obrigado, Arthur. Obrigado mesmo pelo carinho. E de fato, Arthur, essa é a nossa proposta, né? Também quero agradecer o espaço da RCTV, que sem dúvida se não fosse meu amigo Adriano que está por detrás aqui, ele que faz todo esse encanto da televisão. O Adriano é um profissional e uma pessoa super, ultra acolhedora. Pensa na pessoa acolhedora, é o Adriano que está aqui por detrás dessas câmeras aqui, e ele, um dia vocês vão conhecer aqui, viu, Adriano? Pessoal, já dizendo sobre o Arthur Moura, filho de Luiz Gonzaga Leite e da sua senhora mãe, Maria Ceci, natural de Picos, no Piauí, casado com a senhora Aline e pai de uma criança, que a gente falava agora do Davi, uma criança amável, uma criança maravilhosa. O Arthur também foi eleito conselheiro tutelar em 2019, com a relevância de 710 votos para o quadriênio de 2020-2024. E diz aqui, está conselheiro tutelar desde o dia 10/1 de 2020 e desde então atuante na garantia de direito de crianças e adolescentes da nossa cidade. Também aqui admirador de futebol, descobri que pensei que o Arthur nunca jogava bola e a gente já está aqui fazendo já umas agendas de futebol, porque eu curto bola tão quanto você curte, viu, Arthur? Fiquei sabendo isso agora, depois de tanto tempo. Difícil eu negar um convite para jogar bola. Para mim desde pequeno, sempre gostei de jogar bola, sempre. Bola é o meu... É o hobby que fala, meu esporte... Na nossa infância, né, futebol era... Aqueles futebol de rua, com chinelo, né, o gol de chinelo. Perfeito, isso aí, travinha de madeira, né, quando pegava, certinho. E também é um flamenguista aqui, né, fanático. Não, chato, né? Eu sou aquele flamenguista, eu assumo, eu sou aquele flamenguista raiz, chato. Olha... Assim, quando fomos campeão em 2019, fiquei até sem voz. Fiquei ali uns 2 dias sem voz. Né? Isso aí. Arthur, e também o Arthur é uma pessoa cristã, né? Que tem Deus como a base de tudo e família, né, Arthur? Sim, para mim, como eu te falei, né? Quando a gente estava conversando antes de iniciar, para mim a minha base é Deus, meu alicerce é Deus. Quando a gente vai fazer uma construção, nós não podemos começar de cima para baixo. Devemos fazer a nossa base, o alicerce. E eu tenho como base Deus. Deus para mim é minha base, é meu tudo. Eu sempre coloco isso. Toda vez que eu acordo pela manhã, eu falo, obrigado, meu Deus. Eu não sei como esse dia vai terminar, mas o Senhor está me dando essa oportunidade de iniciar. Gratidão. E minha família. Tanto é que eu sou do trabalho, casa, trabalho ou futebol.
Então, essa é a minha vida. A minha vida, assim, sempre foi... Eu fui criado dessa forma, né? Sempre foi família. E, assim, a base, Deus me ajudou muito. Isso daí eu até reconheço aí a minha mãe, né? Que a gente passou por várias situações, mas, assim, ela soube conduzir a nossa família, né? Ali... com toda a dificuldade, mas soube fazer o seu bom trabalho. Isso daí ela merece todo o reconhecimento. Que bacana, Arthur. Parabéns pela família, parabéns pelos pais. E Arthur, falando um pouquinho de família, a gente chega aqui na questão da criança também, né? Sim. E você trabalha quanto tempo com criança, Arthur? Aproximadamente uns 8 anos, né? 8 anos. Que eu tô há 3 anos no conselho, né? Aí tem mais uns 5 aproximadamente. É um trabalho assim que é um desafio. Eu falo a todo momento para todos que é um desafio você trabalhar com criança e adolescente, porque é delicado. É ali que como é que eu posso falar? É vulnerável, é a parte mais frágil ali de uma família e que precisa ser protegida em sua totalidade. Uhum. Né? E quanto mais a gente trabalha, a gente vai vendo situações, direitos violados, né? Crianças que merecem aí uma vida aí de qualidade, as oportunidades, tendo aí esses direitos violados, ou pela família, ou pela sociedade, enfim. É um trabalho aí árduo, mas assim, gratificante ao mesmo tempo. Legal, a gente tem algumas perguntas aqui para te fazer, e é até para a questão de mito, como a gente falava, né? No caminho sobre o conselheiro e tal, né? E a relação com as crianças e também a sua visão em relação à vivência que você tem nesse cenário, que é um cenário bem difícil, né? Lidar com crianças, que nem você falou, requer cuidados, né? Sim. E hoje em dia a gente vê as crianças hoje sendo violentadas de todos os meios, né? Não apenas na questão mesmo do ato, mas em muitas questões também sociais, psíquicas, por exemplo, né? Hoje em dia tem músicas que ensinam muita coisa que as crianças ouvem, e isso é prejudicial, isso é destrutivo, enfim. Mas fala pra gente, até para as pessoas que têm curiosidade, é conselheiro, e aí, como que é ser conselheiro tutelar, Arthur? Ser conselheiro tutelar é aquele saco de pancada, né? Apanha de todos os lados, sempre é o conselho tutelar. E como a gente vinha conversando, o conselho tutelar ganhou uma fama de o conselho tutelar é aquele que vai tirar a criança, o filho da mãe e do pai. Não é assim, né? E como você bem disse, principalmente agora, Ricardo, é diferente essa geração para a geração passada. A gente vinha até falando da nossa infância. E, como você bem disse, música aí que tende à sexualização precoce. Temos aí famílias que de certa forma estão desestabilizadas. Como eu falo que família é a base para a criança também, né? Para a gente formar aí adultos, né, de bens, adultos ali com base estrutural. E assim, é uma missão muito difícil, muito árdua. 24 horas por dia, né, como é o órgão, o conselho tutelar. Uhum. Mas eu sempre tenho comigo aqui um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o conselho tutelar é para zelar pelo cumprimento dos direitos, para que a família venha cumprir, para que o Estado venha cumprir, para que a sociedade venha cumprir, para que todos venham cumprir. Hoje eu estava até comentando, né, lá no trabalho, que o conselho tutelar deveria ser a última porta, né, quando não tivesse jeito, quando o direito tivesse mesmo violado. E hoje em dia está sendo a porta de entrada. Então, assim, me preocupa muito porque, como eu falei para você, as violações de direito vêm crescendo assustadoramente. E nós passamos aí por um período pandemia, né? Teve aquelas que ficaram subnotificadas, aquelas que ficou ali muito em casa. Então, assim, é violação de direito diariamente. É de domingo a domingo, 24 horas por dia, infelizmente. Incrível. Arthur, e como que é, assim, diferenciar hoje, né? Como é que é o Arthur, que é conselheiro, né? Que é uma atuante. Como que é o Arthur pai? Porque você é pai, né? Então você tem o contraste de que você, de repente, como pai, preza, né, dentro de casa em relação aos cuidados com seu filho. E você vê
por fora, né, todas essas ocorrências que são... É um choque de realidade. É um choque, é um baque ali muito grande, entendeu? Muitas vezes, eu vou aqui dar um exemplo, não vou citar nomes, claro, mas assim, a minha primeira situação de plantão noturno, sobreaviso, aliás, eu vi uma criança justamente assim, da idade do meu filho, do tamanho do meu filho, e quando ele me relatou o que aconteceu, eu tive que me retirar e ir para a sala do lado, porque assim, foi muito forte para me aguentar. E aquilo que eu tenho comigo, aí eu volto a falar, a minha base familiar, o que eu tento, né, conduzir o meu filho, e eu vejo aqui fora outra realidade, é um choque, assim, é um choque de realidade. Eu falo, não é isso que é ideal, tá errado, né? Sim. O que nós podemos fazer para melhorar, para amenizar, para, sabe, minimizar os impactos? E por isso é que eu falo que discutir política pública de criança e adolescente, a nível nacional, a nível estadual, municipal. E infelizmente, criança e adolescente não tem sido prioridade no Brasil mesmo, nível Brasil, infelizmente. Entendi. Arthur, a gente observa, a gente anda pela cidade, né? A gente tem amigos, tem familiares, e hoje os jovens, né, pode ser que sim, precocemente, pode ser que não, acabam tendo os seus filhos mais novos, né? Hoje, embora isso não quer dizer que isso aconteça somente agora, acontecia também antigamente, mas hoje, com a exposição da questão do erotização, se essa é a palavra, sexualidade, enfim, tudo isso mais acessível ou mais, né, de maneira talvez até contra a lei, como acontece em muitos casos, né? As pessoas os jovens, os adolescentes vão tendo já contato com isso, né? E a gente anda pela cidade e tem muitos jovens, né, que eles acabam tendo uma criança precocemente, né? Alguns até vão colocar como acidente, que Deus que quis, essas coisas, mas a gente sabe que, olhando de maneira, né, mais, vamos dizer assim, analítica, aconteceu uma criança, 2 crianças e tem um filho. E a gente até vê, Arthur, que eu já até busquei trabalhar sobre esse tema, que a gente não tem no Brasil ainda uma questão muito acentuada, no meu ver, que tem que ser, que é fazer o planejamento familiar, porque sim, desde quando a gente faça, né, os filhos, respectivamente, também irão fazer, e assim sucessivamente. E aí eu sinto que existe essa falta, né, e a gente vê que o poder público, ele acaba observando essa demanda, né? São, por exemplo, tem jovens que a gente tem, você deve ter até informação com isso, eu conheço jovens que têm 18 anos que já têm 3 filhos. Exatamente, né? Tem adolescente aí com 12 anos e que aí, teve a sua segunda gestação, a primeira gestação abortou por causa da idade, por causa do corpo. Perfeito. Enfim. Então, qual que é a análise disso, como eu estou dizendo de novo, de maneira analítica, né? Esse jovem, quanto custa essa criança, né? Hoje já ter um filho, quanto custa ter um filho? Né? Então, as pessoas talvez não tenham esse senso, ou esses jovens não têm esse senso, até porque são jovens, inexperientes, mas o poder público acaba tendo esse peso, vamos dizer assim, né? Que é o custeio desse cidadão, que é um cidadão, uma criança, enfim, né? E aí a gente vê que isso tem sido uma escala que tem cada vez mais se avolumado em escala, essa questão, né? E aí vocês que estão na ponta, que estão vendo todo esse cenário, né? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que a gente tem uma maneira de olhar aí ampla, né? Então a gente precisa entender vários fatores. Um deles é a tecnologia, que está muito acessível. Eu costumo dizer que a tecnologia, ao mesmo tempo, aproximou como distanciou. Hoje em dia, um filho vai falar com a mãe via WhatsApp, dentro da mesma casa, dentro do mesmo ambiente. Então, assim, eu acho que muita a erotização, a sexualização está muito exposta. O distanciamento familiar entre mãe, pai e filho, não conversar, porque eu digo assim, eu quero ter meu filho como amigo, como parceiro. Eu até brinco com ele, se você errar, eu quero que você fale, eu fiz isso de errado, a gente vai consertar. Então assim, e falta muito disso. E eu costumo também dizer que ter filho hoje é muito fácil. Hoje ter filho é fácil, agora o criar é que tá difícil e é caro. É caro para nós, pai. Eu costumo dizer que filho é muito caro. E hoje a demanda que mais está crescendo também é o quê? São adolescentes de 12 anos, 13, 14 anos, que pela lei é considerado estupro de vulnerável,
né? É bom ressaltar e informar, tendo filho. Então, assim, a gente olha, é uma criança tendo outra criança. Uhum. E qual que é a estrutura que esse recém-nascido, dessa nova criança, vai ter? Aí precisa do apoio familiar. E em relação ao planejamento familiar, ele é muito ineficaz. Assim, eu tenho uma opinião muito bem formada a respeito disso, porque eu considero muito ineficaz. Porque hoje em dia, 18 anos tem 3 filhos, quando tiver 25 tem 6 filhos. E como eu te disse, nós já pegamos situações de uma mãe que tinha 9 filhos. 9 filhos. E os 9 estão em acolhimento institucional. Por quê? Porque não dá conta, não consegue, a conta não fecha. E vai voltar para onde? Para o Estado. E o custeio é muito caro. Além de voltar para o Estado, que a gente fala que é financeiro, o que será dessas crianças daqui para frente? Vão trabalhar para reinserir novamente na família? Como é que vai ser o futuro dessas crianças? Porque assim, o que mais me preocupa, Ricardo, a gente tem que olhar assim um lado financeiro. Porém, a gente tem que olhar o futuro deles. O que será de uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, quando tiver seus 18 anos? Ou dessa adolescente com 13, 14 anos que teve um filho agora, daqui quando tiver 18 anos, quantos filhos vai ter? Então, assim, muito se fala no planejamento familiar, de conscientização, de métodos contraceptivos, de uso de preservativos, mas não funciona. Eu acho que deveria ter outros meios, como a gente até conversou, de poder ter um planejamento familiar mais eficaz, né? Até para evitar de nós termos uma criança vindo para cá sem estrutura familiar, sem uma estrutura nenhuma. Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente tem que olhar. É um assunto bem delicado. Sim, sim. E que eu até me seguro um pouquinho para até não falar. Compreendo. Às vezes o que a maioria não gosta, né? É que é importante que as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast aqui, eles entendam qual que é a proposta, né? Ela é informar, é construtiva, é esclarecer e também fazer a pessoa refletir. Sim. Porque nós vemos hoje em sociedade, e em sociedade, Arthur, a gente vê as dificuldades que a gente tem, né? Por exemplo, a gente pega essa adolescente de 14 anos, ela teve um filho. Tá, vamos fazer um planejamento familiar? Vamos. O que vocês acham? Mãe, vem aqui com a responsabilidade legal. O que você acha da implementação de, por exemplo, de um DIU, de algum método mais eficaz para evitar uma gravidez futura? Por quê? É uma adolescente que está com a sua vida sexual ativa. E assim, e se deixar, ela vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto. Por quê? Por falta ali do planejamento familiar, da informação. Da base familiar, como você relatou. É o principal. Para mim, a base familiar é o principal. E para essa adolescente ter filho com 14 anos, a gente tem que olhar, eu volto a falar, o que mais a gente vem atendendo no conselho é esse distanciamento. Que a tecnologia, o celular, hoje um pai, uma mãe não conversa mais com o filho, conversa via WhatsApp, é o filho aqui na internet quase que 24 horas. E o que a internet tem para oferecer para nós? Muitas coisas boas, mas em contrapartida nós temos o submundo da internet. Sim, concordo. Que aí vem o quê? Ali de forma disfarçada, né, não é para criança, mas ali com uma finalidade para deturpar isso. A educação da criança, a estrutura da criança. Muito bacana, Arthur, porque assim, as pessoas que estão participando, vocês, o que vocês acham daquilo que nós estamos falando? Vocês podem comentar, podem sugerir, pode perguntar, né? Porque a gente quer interagir, né, Arthur? Quer que as pessoas conversem. Por exemplo, a dona Rosa Cássia, ela manda um abraço aqui para nós, ela é do Conjunto do Metalúrgico. Abraço. Ela parabeniza, pergunta até de qual zona. Zona não, quer dizer, zona no sentido de região, perfeito, ou jurisdição, isso. Melhor dizendo. Qual a jurisdição que você é, né? Hoje eu estou no conselho, estou conselheiro tutelar no Conselho Tutelar da Zona Norte de Osasco, né? Que em breve, inclusive é bom ressaltar, em breve nós teremos 2 conselhos tutelares, a partir da próxima gestão será 2 conselhos tutelares. Isso daí é um avanço para a nossa cidade, é uma conquista para a nossa cidade. Então hoje nós estamos aqui. A cidade de Osasco tem 3 conselhos tutelares, Zona Sul, Centro e Norte. Ano que vem serão 4 conselhos. Que bacana. E essa iniciativa parte de quem? Do prefeito?
Na realidade, aí é que o prefeito Rogério Lins, e aqui fica aqui os parabéns, né? Eu quero até, inclusive, parabenizar o prefeito Rogério Lins por estar sempre pronto ao Conselho Tutelar. Às vezes que nós solicitamos a agenda, ele sempre nos recebeu, sempre foi receptivo e vem atendendo a demanda do Conselho Tutelar. Há muita coisa a se fazer, isso daí é de ciência de todos, mas em contrapartida muito vem sendo feito. Um avanço, na verdade, né? Isso. Esse conselho novo ele vai dar mais amplitude ao atendimento, no caso, né? E vai dar mais eficácia também, porque assim, nós somos em 5 conselheiros. Quanto a quantidade populacional só na Zona Norte? Nós estamos falando de 300 mil, por aí, para 5... Ou mais, né? Ou mais. Para 5 conselheiros... no abraço. Então, assim, vai amenizar e vai ter mais eficácia. Acredito que sim. Então, assim, eu quero deixar registrado aqui, parabenizando o prefeito Rogério Lins, a secretária Vitória Silvestre, que é a nossa secretária executiva da Infância e Juventude. Legal. E eu não posso deixar de parabenizar o colegiado, né, do Conselho Tutelar, que é a Zina, a Denise Candança, a Rosemary Batista e o Valci. Legal. Parabéns a todos, parabéns à Vitória, parabéns também ao prefeito que vem tendo essa sensibilidade, né? Isso que é verdade, para poder a gente ampliar. E é bom ressaltar também, Ricardo, desculpa. Não, que isso, fica à vontade. Mas assim, eu venho falando aí, quando a gente se encontra, que essa gestão do Conselho Tutelar de Osasco, quando eu digo Conselho Tutelar dos 3 conselhos, vai deixar um legado para as próximas gestões. Que legal. Independente se houver recondução ou não. Mas vai deixar um legado, um órgão mais técnico, né? Da verdadeira atribuição do Conselho Tutelar. Isso daí entra todos os conselheiros de Osasco, né? Tiago Rossafa, Adriana, Rosa, Carol. Os 15 conselheiros Grazi, os 15, né? Legal. Fátima. Perfeito. Deixo aqui também um abraço para todos os conselheiros e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui na cidade de Osasco. Concluindo também, a Rosa ela fala aqui, né? Ela faz observação, né? Que tem que lutar sim pelos direitos das crianças, né? Sim. Tem que resguardar esse direito, né? Sim. Ela faz essa observação dizendo, assim, na expectativa de que você continue exercendo essa função aí. Eu quero... Rosemary, tá? Rosemary. A Rosemary... Rosemary Silva. Rosemary Silva é um exemplo de conselheira tutelar. Eu costumo dizer que ela é um exemplo de organização, inclusive. Que legal. Que eu preciso aprender com ela. Bacana. Né? Então, assim, ela é exemplo como conselheira. Eu falo para todos que ela se identificou com a causa. Ela, de fato, assim como os demais. Legal. Mas como foi citado o nome dela, então eu vou puxar um pouquinho pro lado dela. Inclusive, ela fez até uma cirurgia aí, tá em recuperação. Poxa, boa recuperação, viu, Rosemary? Aí pra você, Rose, e estamos com saudade de você lá no conselho. Tá precisando, viu? Legal. Bacana. Arthur, e você acha que é possível diminuir a violência que eu coloquei aqui contra a mulher, que é consequência, né, e também contra a criança? Então, Ricardo, um dos temas que hoje eu conversei com um amigo, né, um colega de trabalho, ele é oficial administrativo, que é o Felipe. Né? O Brasil classificou ele como referência em lei, né, quando a elaboração de lei. Uhum. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi um marco e ele é referência mundial. Isso é um fato. Hoje, inclusive, recentemente tivemos a aprovação da lei do Henri Borel, do menino Henri Borel, que foi um outro avanço. E contra a mulher a gente também tem as leis que eu admiro muito, a Lei Maria da Penha, né? Uhum. Mas o grande problema, Ricardo, é a execução, é a aplicação da legalidade. Eu acredito que se houvesse, se a lei ela fosse cumprida, eu acho que diminuiria sim. O problema é que as brechas e assim a gente tenta... Ou a maneira não aplicada. Então, e a lei é interpretativa. Às vezes como eu já falei já para muitos, às vezes um delegado entende de uma forma, o outro delegado entende de outro, ou até nós, conselheiros tutelares, às vezes a gente entende de uma forma e é para ser de outra. Então, por isso que quando eu trato criança e adolescente, eu acredito que nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Até na interpretação legal. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar para a criança para poder garantir mesmo o direito e diminuir mesmo.
A diminuição da violência também, eu acredito que passa também pelos trabalhos preventivos, né? Eu acredito que através de muita prevenção, criança e adolescente, eu coloco o esporte, né? O esporte para mim é fundamental, que tira as crianças, os adolescentes da rua, do crime, de tudo que traz uma disciplina, traz né? Traz a disciplina. Eu já vou logo aqui já fazer aqui a menção ao jiu-jitsu. Quem quiser fazer, faça. Porque assim, não deixa o adolescente e a criança se perder. E aí eu te pergunto, Ricardo, aonde nós vemos a cultura, o lazer e o esporte lá na ponta, lá na extremidade, lá naquela comunidade que mal chega esgoto. Uhum. Então assim, tudo acho que parte também do poder público e eu acho que os nossos representantes, parlamentares, vereadores, deputados, o poder executivo tem que ter essa sensibilidade quando o assunto é criança e adolescente, a mulher, o idoso. Eu até falei que são pessoas mais vulneráveis, são pessoas mais frágeis e que merecem uma proteção mais especial e mais eficaz também. Uhum, entendi. Tem aqui também outra mensagem da própria Rosemary, né? Ela está pedindo aqui para que você passe para as pessoas que estão acompanhando as mais distribuições que vocês têm, né, como conselheiro. Ela pergunta isso no intuito das pessoas terem esse entendimento, né, olhar e saber como vocês atuam, né? Sim, porque assim, o conselho tutelar, ele é muitas vezes confundido como vilão da história. Vilão da história e assim, até por alguns órgãos e serviços, como tutor da criança. E não é isso, né? A gente tutela o direito. Uhum. E uma das principais atribuições do conselho tutelar, dentro do que eu te falei sobre o artigo 131, que é zelar pelo cumprimento dos direitos, são o quê? Requisições. Muitas vezes, quando o direito está violado, por exemplo, o acesso à educação, uma vaga em creche, uma escola que está distante, há um direito violado e nós, conselhos tutelares, temos o quê? A atribuição de sanar esse problema, de cessar essa violação de direito e garantir o direito da criança. Então, vai muito por esse lado aí, acredito. O que eu vejo também, Arthur, é que, né, acho que até complementa essa sua explicação, é que o pai, pela sua inexperiência, vamos partir de novo, uma pessoa mais jovem, né, ele, a sua atual esposa, que está morando junto, né, a maioria dessas pessoas, elas talvez já não tenham essa informação. O que é cuidar de uma criança? Qual a responsabilidade que eu, como pai, devo ter? Qual que são, né, as minhas iniciativas de responsabilidade? Não tem. A gente vê muitas das vezes que às vezes a criança nem na escola está, quer dizer... E assim, é bom ressaltar porque a lei até classifica, né? O artigo 4º lá, ele fala, é dever da família, é obrigação da família. Quer dizer, dever é dever, obrigação é obrigação. Da família, da sociedade, do poder público, do quê? De garantir o direito daquela criança. Mas por falta de informação, por falta... Enfim, a gente tem vários motivos, né? Uhum. Que leva à violação de direito daquela criança. Legal, aí, Rosemary, já foi um esclarecimento bem técnico aí, bem pontual. Para as pessoas, né, Arthur? Principalmente os pais que acompanham aí, que tem criança, ou que tem neto, né? Ou tio, a tia, enfim. Ou o próprio vizinho, né? Que sabe Sim. que de repente tem uma família que enfrenta alguma dificuldade. Exatamente, também. Porque assim, é dever de todos, né? Eu não posso fechar os olhos se eu ver uma criança ali que esteja numa situação de risco, com direito ameaçado ou violado, eu não posso fazer vista grossa ou fechar os olhos e fingir que nada acontece. Não, é meu dever enquanto sociedade também cumprir, né? Zelar pelo cumprimento do direito. Não é porque hoje eu estou conselheiro, que amanhã quando eu não estiver, não. Eu vou sempre trabalhar para que o direito da criança venha a ser cumprido. Legal, né? Muito bacana. Eu espero, Rose, que eu tenha passado de ano, meu professora Rosemary aí, ó. Legal. Nota boa. Pessoal, esse é nosso bate-papo, Arthur Moura com a gente aqui, conselheiro tutelar, um amigo nosso de longa data, paizão, uma pessoa maravilhosa e com futuro promissor. Pessoal, também tem aqui, Arthur, tem aqui mais uma conselheira, a Zina está participando, mandando um abraço, parabéns. A Zina, inclusive, até falou, olha, quando
que a Zina é da segunda gestão, né? A Zina, ela está no Conselho Tutelar desde 2016, salvo engano. E a Zina, ela falou, olha, enquanto eu estive no Conselho Tutelar, o Ricardo, lá como vereador representando, sempre pronto também às demandas do Conselho Tutelar, sempre receptivos, sempre nos atendeu. Então, assim, ela até mandou um abraço aí para você. Legal, obrigado, Zina. Boa noite para você e um abraço para você e toda a família, marido dela. O Wagner, uma filha grande linda. Herói. Eu sou um grande admirador do Wagner. E você teria alguma, hoje com a sua vivência, sua experiência no seu dia a dia, você teria uma sugestão, Arthur, que poderia aprimorar, seja a lei ou os cuidados com a criança que você vê? Você pode dar alguma sugestão? Fica à vontade, tá? É só uma pergunta mesmo, da sua vivência, né? Você olha e você fala, poxa, eu acho que a gente poderia ter uma, que nem você falou, uma lei que tem que ser aplicada, mais rígida, por exemplo, sei lá. Eu acho que a lei ela poderia ser mais rígida com quem viola o direito da criança em determinadas situações, como violência sexual, maus tratos, tortura, como eu peguei recentemente uma situação de tortura. E assim, eu acho que, volto a falar, eu acho que a política pública de criança e adolescente, a gente poderia trabalhar mais na prevenção, mais na conscientização, mais na base familiar. Eu acho que parte muito isso aí do poder público também, como Estado, para poder garantir o direito. Para criança e adolescente, lei, a nossa lei já é referência, Ricardo. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e ler ele na íntegra, você vai falar, não, é uma lei muito... ela é referência. Eu admiro o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você até trouxe aí, né? Inclusive, eu trouxe até para te presentear. Poxa, que legal. Tá, obrigado pela você gentileza. Tem um exemplar. Pô, legal, vou ler. Aí tem... Já li, não li todo, confesso, mas já li algumas páginas já. Aqui, pessoal. Aí tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, de Osasco, MDCA. Legal. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal. E assim, quando a gente fala de referência, é a nossa própria Constituição Federal. Né? Eu cursei Direito, porém não terminei. E eu sempre fui grande admirador da legislação brasileira. O grande problema mesmo é a execução, é a aplicação da lei. Né? E você vê assim de nível Brasil, a lei, como a gente está falando agora um pouquinho mais, né, no âmbito da lei, como você vê a lei? Então você vê que ela está numa condição que ela, além de a amparar, ela também atende. Eu acredito que sim. O grande problema não é a lei, e sim a execução dela. Aí a gente vem falar do quê? De uma rede de proteção eficaz. Certo. A gente não tem. Quando eu falo de uma rede de proteção, eu estou incluindo todos os atores que fazem parte: segurança pública, assistência social, saúde, conselho tutelar, judiciário, Ministério Público, mas que todos venham ali fazer a sua parte para que venha funcionar. Se todos fizerem, Ricardo, vai minimizar os impactos, como também vai cessar o direito violado, como também vai prevenir, vamos trabalhar na prevenção. Então, assim, é um trabalho em conjunto, não adianta só... É uma engrenagem, né? Eu costumo dizer que um motor de um carro, ele tem vários aspectos, tem vários componentes, mas se um falhar, já vai alterar todo o funcionamento do carro. Então, eu acredito que é mais na rede de proteção dos municípios, não só de Osasco, mas Brasil afora. Apesar que Osasco aí vem tentando, volto a falar, vem tentando aí ser referência, vem tentando avançar nesse sentido. E como a gente fala, muito a se fazer, né? Mas porém muito também já foi feito. Que legal. Pessoal, vocês que estão acompanhando o nosso podcast aí, sejam bem-vindos quem está chegando agora. Está aqui presente conosco, Arthur Moro, um amigo nosso de longa data, aqui da cidade de Osasco, também conselheiro tutelar, trabalha com uma causa muito delicada, que é a criança e adolescente. E você que está participando, convide os demais que estão aí com você, parceiros, você que tem inclusive uma pessoa que tem aí algum problema que você percebe, você... Tenta, de repente, se você for falar, você não vai sentir tua vontade, mas vai sugerir, acompanha um programa interessante que está passando ali, que está falando sobre a questão de criança. De repente isso vai calhar, né, Arthur? Sim, verdade. Numa orientação ou então no esclarecimento também, né, sobre a mudança de postura, tanto do pai ou da mãe em relação ao cuidado com a criança, né? Sim, verdade. E em relação ao conselho tutelar, assim, grande parte da população, das pessoas,
elas desconhecem a verdadeira função, a verdadeira atribuição. Para que serve o Conselho Tutelar? Por que ele foi criado, né? Então, eu acredito que é importante todo mundo participar e ter essa informação, né? Quando recorrer ao Conselho Tutelar, quando contatar, quando precisar do Conselho Tutelar, né? Arthur, uma curiosidade, por exemplo, agora está iniciando aí o ano letivo das escolas, né? E aí em relação à educação ou ingresso da criança, uma creche, seja o que for, até o primário ainda, como é que é? Vocês também têm muita demanda ou denúncia de crianças que ainda não entraram, ou não estão ou o pai e a mãe, por questão de descuido mesmo, falta de responsabilidade? Como é que é isso? Vocês têm alguns números no sentido de falar, poxa, tem uma grande parte da população que ainda não sabe que tem que colocar o filho na escola? Como é que é esse cenário no âmbito da educação? Creche é um assunto bem delicado, acho que para todos os gestores, né? Ah, com certeza. É o que a gente falou agora, né? Na minha opinião, isso é um impacto social. Sim. Né? Então a gente precisa de creche, cada vez mais creche, mais creche. Por que a gente precisa de creche, cada vez mais creche? Aí depois entra aquilo que a gente falou lá atrás, o planejamento familiar. Perfeito. A pessoa fala, não, vou ter filho. Não, peraí, mas você sabe que você vai ter que colocar na creche, você sabe que você vai ter que dar acesso à educação. E a creche, eu acredito que é um problema, eu acho que da maioria dos gestores aí municipais, estaduais, e a demanda é muito alta. Sempre quando chega janeiro, aquele janeiro dá aquele boom, né, de solicitação de vaga em creche, porque não é atendida. E eu acho engraçado uma fala da maioria das mães, né, que quando vai lá no conselho, geralmente são as mães, né, grandes guerreiras aí, e fala, não, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar o meu filho na creche, porque eu preciso trabalhar para sustentar a casa, para... Aí eu falo. Tem bastante nesse perfil, mães que vão lá solicitar. Tem nesse sentido, eu não tenho com quem deixar. É um apelo, na verdade. Exatamente. Se eu for pagar uma pessoa é muito caro. Se eu for colocar numa creche particular é muito caro. E eu costumo responder da seguinte forma. O que a senhora falou é plausível, perfeito, mas só que é um direito da criança, independentemente se a senhora trabalha ou não. Creche, o ensino, o acesso à educação é um direito da criança. Ou seja, você está até dando uma orientação para os pais que estão assistindo agora, por exemplo. Direito. Né? Eu quero colocar meu filho na creche, minha filha na creche. É um direito da criança e tem que ser assegurado pelo Estado. Então, e muitas mães chegam desesperadas. Eu preciso trabalhar, eu vou voltar a trabalhar. Quando pega aquela licença maternidade, não, eu preciso trabalhar, não tenho com quem deixar. E de fato, Ricardo, assim, se você for pagar uma cuidadora, é caro, vai tirar de algum lugar. Então, por isso que a gente volta no planejamento familiar novamente, né? Sobre quando você tem um filho planejado, você estuda até isso daí, né? A despesa, tudo. E em relação ao ensino fundamental já é menos, né? Tem as questões de transferência, de escola distante da residência. Localidade, sim, importante, né, afirmar. Que a lei ela determina que a criança ela deve estudar numa unidade escolar próxima da sua residência. E muitas vezes ultrapassa 5 km, 4 quilômetros. Aí entra o Conselho Tutelar para quê? Para requisitar do poder público para que o direito violado cesse a transferência escolar, mas creche é a nossa maior demanda, principalmente no início do ano. Um desafio, né? Sim, apesar que aqui em Osasco tivemos o que eu acho que nós temos 3 mundos da criança, 2... Mundo da criança? Temos um, né? 2, um na Zona Sul e um... Na Zona Norte. Se alguém tiver da região sul aí, me corrija se eu estiver errado, viu? Eu acho que é um na Zona Sul e um na região Norte. Na região Norte, 1.200 crianças. Isso. E não sana a demanda, não vai... E a demanda, pelo contrário, ela só aumenta. Então, assim, tem que construir creche. Agora, o problema é outro. Vai ter que construir também escola, porque, assim, essas crianças vão sair da creche, da CMEI e vão para o ensino fundamental. Perfeito. Né? Então... É uma sequência, na verdade. Sim. É isso que a gente estava falando, né? Sobre uma questão básica, né? O que é o básico? É o planejamento familiar. Sim. Né? Então, se a gente não se planejar, isso não é num todo, né? Até na questão financeira, por exemplo, né? O orçamento que eu tenho no mês, eu vou comprar aquilo que dá e que são prioridades para que sejam comprados, né? Sim. E, infelizmente, eu acredito assim, Arthur, uma opinião minha, tá? E pessoal aqui, e ímpar,
eu creio que se tiver um trabalho, né, de maneira bem elaborada e bem assim estruturada para poder levar as pessoas à reflexão de fazer um planejamento familiar, a gente vai ter grande parte desses problemas hoje que a gente administra, por exemplo, vaga para isso, vaga para aquilo, já sanado, né? Sim. Então, e aí, enquanto isso não tem, a gente fica enxugando gelo, né? O que você falou, a gente vinha falando sobre isso. A gente tem que construir creche, mais creche, mais creche. Isso não é só em Osasco, isso é no Brasil. É no Brasil todo, é a nível Brasil mesmo. E lembrando que tudo isso tem um custo, né? Sim. E aí, como é que eu vou conseguir dinheiro para construir essas creches? Como é que eu vou conseguir dinheiro e o poder público... Para manter os profissionais. Exato, né? Aí esse é o impacto hoje do Brasil, né? Da onde a gente tira dinheiro para custear tudo aquilo que a Constituição determina que tenha, né, como o indivíduo assistido. Porque além da demanda de creche que todo município deve ter, eu acho que deve ter também a demanda de profissional para trabalhar nessas áreas, né? Sim. Então, assim, essa como é que eu posso dizer? Essa falta de mão de obra, essa deficiência, né? Essa dificuldade, sim, com certeza, essa palavra, então, deficiência. Consequentemente, vai afetar na ponta, que é nas vagas. Se você não tiver professor, se você não tiver ali o profissional da área, como é que você vai criar mais salas, creche, enfim. É o grande problema aí do Acho que agora, quando a gente tiver esses censos que estão sendo realizados, né? Assim que terminar ele, acho que a gente vai ter um indicador bom aí, sim, como parâmetro, para a gente poder... Para quem tiver interesse, né, também. Inclusive aí vale aí uma dica aí para os moradores de Osasco, né, atender os funcionários do IBGE, né, porque ainda não fechou o censo aqui em Osasco, né, salvo engano. Sim, eu sim. acho que não fechou, porque hoje mesmo eu encontrei uma senhora, né, ela estava até fazendo um lanchinho, né, e ela estava trabalhando, né? Então, sim, ou seja, a partir daí a gente vai ter um número, né, que vai ser uma base, um indicador para a gente poder saber e fazer uma leitura, né? Se em 10 anos temos isso, daqui mais 10 anos quantos seremos? Exatamente. Né? E aí, para vocês, né, que são conselheiros, para todos os profissionais do poder público, é que vão sofrer com essa demanda, esse impacto, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Arthur, o que você acha, né? O que você acha o maior motivo, ou o motivo que leva a criança a ser agredida? Nessa sua caminhada de experiência, atendendo ocorrência, o que leva? O motivo? Quais os motivos? O que você vê mais? É a pergunta que eu tenho, Ricardo, comigo mesmo. Até hoje eu não achei essa resposta. Sinceramente, quando eu vejo uma criança que foi agredida, que teve ali, sofreu maus tratos, sofreu violência sexual, eu procuro entender qual foi o motivo. E tem situações que o violador fala, não, ele merecia. Então, assim, sabe por que merecia? Uma criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos de idade, um adolescente, enfim. Assim, é uma pergunta que sinceramente, eu me faço quase que diariamente e até hoje eu não encontrei resposta. Porque toda vez que eu chego em casa, eu olho o meu filho e falo, como é que pode uma pessoa fazer mal para uma criança, para uma pessoa que é inocente, não fez nada. Ah, porque me desobedeceu? Pô, mas precisava tanto? Eu acho que hoje não é o caminho se bater. Mas é que na minha época eu fui criado dessa forma. Tudo bem, na sua época, né? Às vezes por falta de informação, de conhecimento. Mas hoje já não é mais isso. Porque assim, volto a falar, se não tiver a base familiar... E as famílias não cuidarem dos seus filhos, das suas crianças, dos seus adolescentes, infelizmente nós temos o mundo. Que o mundo, ele abraça. E aí é onde a gente vê crianças aí com traumas psicológicos, porque sofreram várias agressões, vários abusos, ou independência química, dependência no álcool, adolescentes com 12 anos se cortando, se automutilando. Então, assim, depressivas. Hoje, outra demanda, Ricardo, é assim, assustador. Adolescentes, até crianças com depressão. Então, assim, por quê? Aí a gente vai entender. Mas, te respondendo, eu não tenho essa resposta, não. Eu gostaria de ter, sinceramente. Porque eu não consegui entender o motivo de uma pessoa violar o direito de uma criança. Então, assim, é algo que eu trabalho comigo também, porque, assim, quando a gente vê determinadas situações, a gente vai para casa, e eu até falei para você antes,
eu quero 10 minutos para mim, só para mim ficar pensando, até demora um pouquinho mais no banho, só para mim ficar pensando e entender os motivos que levou determinada pessoa a agredir uma criança, ou então de um familiar, como eu te falei, de uma situação de semana passada, de um familiar tortura, né? Ali foi tortura, e eu quero parabenizar o delegado, não vou me lembrar o nome dele, mas ele classificou como tortura e decretou a prisão do violador. E assim, eu não consigo entender o motivo que essas pessoas fazem isso. Uhum. Mas pessoal, sobre esses tipos, né, de violência que você acabou de citar, né, eu vejo que para os técnicos ou para o poder público passa a ser um indicador para voltar a começar então a entender o porquê que existe esse tipo de problema. Vamos supor, o que leva à depressão, o que causa ela, o que motivou isso. Então eles acabam depois, acho que tem profissionais que vão pegar e devem fazer isso, né? Pelo menos no meu entendimento, e trabalhar em cima disso para poder então entender e fazer uma leitura dessa parcela da sociedade, ou desse percentual de pessoas que tem aí dentro da sua própria casa, né, ou a violência, ou a vítima de depressão, ou tortura. Porque assim, Ricardo, fazer uma leitura. Hoje, como eu falo, eu não vou pegar um adolescente aqui, eu vou falar, não, como é que foi, o que antecedeu a isso. Certo. Né? Eu acredito que um adulto é a mesma coisa, né? Eu estou me lembrando aqui de um caso que a filha viu a mãe sofrer violência doméstica e sabe, começou, de certa forma, a descontar nos filhos, na criança, na adolescente. Então, assim, parece que vai passando de geração. Eu acho engraçado isso. Né? Uma coisa meio que hereditária. Isso. Tipo, uma mãe teve direito violado, aí os filhos também passam a ter. Eu acho, assim, muito engraçado, não. Curioso. Curioso, né? Curioso, assim, porque assim, é o que mais acontece também. Quando a minha mãe teve direito violado e ela também tem, e vai passando. Eu gostaria de entender isso. E cabe aí pros técnicos aí, pros profissionais. Sim, fazer essa análise, né? Sim, por isso que eu falo, da rede de proteção. Eu sempre bato nessa tecla. Fluxo de atendimento e a rede de proteção funcionando, né, se não for na sua perfeição, mas pelo menos ali, né, para atender a criança. E disso daí a gente vai ter retornos, né? Legal. Bacana. Tem a observação da Zina, que ela está acompanhando, ela falou assim, fala da idade mínima que tem que colocar a criança na escola, que obrigado pela participação, é importante essa informação, né? Porque quem está assistindo, às vezes o pai não tem, né? A partir de quando que eu coloco meu filho, quando eu tenho que colocar, como é que funciona? A idade é obrigatória, né? A obrigatória é a partir dos 4 anos. O ensino é obrigatório a partir dos 4 anos. Independentemente se a mãe quer ou não quer, é obrigação da família e do Estado a poder garantir esse direito. A idade mínima, aí já entra as creches, né? Aí é que eu falo, é um direito da criança. O próprio artigo 54, acho, diz que é dever do Estado, é obrigação do Estado garantir o direito à criança às creches, pré-escola. Agora, a idade obrigatória é 4 anos. A partir dos 4 anos o ensino é obrigatório. Também a amiga sua, companheira de trabalho, Denise Cadanza, está mandando um abraço, parabenizando você pelo esclarecimento. Minha prima rica. Manda um abraço para ela aí. Abraço, Denise, abraço, Zina, Thiago, Sueli, que estão também acompanhando aí. Legal. Abraço, Thiago Rossafa ali, eu gosto de falar dele, eu gosto até de mandar um abraço para ele especial. É um grande, assim como você, a vida me deu um grande amigo, um grande irmão, e eu gosto de conversar com ele. Eu considero ele um grande amigo. Não é apenas um colega de trabalho, é um amigo assim que eu quero levar até para a vida. Abraço, Thiago. Bacana, legal. Nós estamos partindo aqui para o finalzinho, e gostaria de saber se você pode dar algumas dicas para os pais em relação a ver uma mudança de comportamento na criança, que essa criança está passando por algum maltrato ou ainda um abuso. Você tem você pode passar isso para os pais? E também passar, Arthur, que a gente está finalizando aqui, quais os canais que você pode passar aí
de denúncia. Sim. Site, telefone, fica à vontade. Ricardo, toda criança ela vai externar qualquer tipo de violação de direito. Toda criança ela vai mudar o comportamento. Então é fato isso. É fato, que ela vai aflorar esse tipo de mudança de comportamento, postura. E tanto que o nosso grande olhar para as crianças é as escolas, né? É onde as crianças convivem. Quando há mudança de comportamento, as professoras, a direção, enfim, o corpo da escola percebe. Então, assim, quando a criança ela tem um comportamento que os pais já conhecem e do nada ela começa a mudar o comportamento, já pode acender uma luz, porque alguma coisa está acontecendo. Principalmente criança, porque criança é adolescente, né? Porque certo. As crianças elas são mais para se expressar, são mais não tem não sabem ali se expressar legal. Então vale a pena os pais serem mais atentos aos filhos. Por isso é que eu volto a falar que a tecnologia distanciou e a gente tem que prestar atenção nos nossos filhos, né? Nós temos que prestar atenção. Mudou de comportamento. Eu vejo quando meu filho aconteceu alguma coisa na escola e eu já pergunto: o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Fala pra mim. E eu acho que parte muito disso. Meu filho não pode ser só meu filho, ele tem que ser meu melhor amigo, ele tem que ser meu amigo, ele tem que confiar em mim para ele poder me falar as coisas, né? E eu saber da vida dele. Perfeito. Então eu acho isso. E os canais de atendimento de denúncia. E chegou uma parte aqui que é bom frisar, que é o Disque 100, né? Onde eu vou sempre costumo falar sobre o Disque 100. O Disque 100, você pega o celular, Disque 100, qualquer telefone, e quando você faz a denúncia segura, você pode fazer anônima, vai ser mantido no sigilo e é disparado para toda a rede. Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia, então assim, e vai ser averiguado. Porém, Ricardo, tem um problema também nessas denúncias de Disque 100, que infelizmente muitas pessoas, eu não gosto do Ricardo, o Ricardo é careca. Eu vou denunciar ele. Então, eu não gosto do Arthur, o Arthur é feio, eu vou denunciar ele. Quando tem alguns conflitos, e vale a pena deixar ressaltado, porque quando você faz uma denúncia que não procede, você faz nós, Conselho Tutelar, Delegacia, perder tempo, porque assim, nós vamos deixar muitas vezes de averiguar uma denúncia que possa ser que esteja acontecendo, que seja procedente, para averiguar conflitos ali entre vizinhos, conflitos familiares. Ou entre casais mesmo. Então assim, entre pai e mãe, o pai que a mãe não deixa eu ver meu filho, eu vou denunciar, a mãe está agredindo, chega lá, não está agredindo, não está violando direito. Então acho que fica interessante. Obrigado. Para finalizar, chegou mais 2 perguntinhas aqui rapidinho, senão o Adriano ele vai brigar comigo. A Mirande Amaro, ela parabeniza, tá, pelo assunto, ela está parabenizando aqui. O Felipe Menduni, é isso? Ele diz, fala dos outros encaminhamentos possíveis que o Conselho pode fazer. CREAS, CRAS, Defensora Núcleo... Defensoria Pública, Núcleo Acolher. Isso. É interessante falar que o CREAS hoje é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Obrigado, viu, Felipe, pela pergunta aí. E o Núcleo Acolher é aquele serviço que atende criança e adolescente vítimas de violência sexual, né? Então assim, é um serviço essencial, um serviço importante. O CREAS também atende média e alta complexidade, trabalha no fortalecimento de vínculo. Defensoria Pública, muitas vezes a gente recebe lá para regularização de guarda, né? O que acontece, Ricardo? Eu preciso da guarda do meu filho. Não, vai lá no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não dá guarda, pessoal. Não dá guarda. Importante esclarecimento. Nós aplicamos medida de proteção, que é diferente. Regularização de guarda é por meio judicial e a gente dá esses encaminhamentos, orienta, inclusive realizamos até auxilio os munícipes no agendamento com a Defensoria Pública, né? Que está tendo agora tudo online. Felipe, obrigado aí pela pergunta aí, obrigado aí por estar participando aí. Legal, Felipe, obrigado pela participação. Um oficial administrativo lá do Conselho se identificou com o trabalho. É um grande braço nosso lá, né? Legal, bacana. Parabéns pelo trabalho, Felipe. Pessoal, estamos chegando aqui ao final desse podcast nosso aqui. Quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, do canal RCTV, da rede social, Facebook, Instagram. Agradecer você, Arthur. Obrigado. Eu que agradeço. Você é um cara nota 1000, irmão. Eu que agradeço, é uma honra. E eu quero também aqui te
Hoje, né, eu fui buscar, eu quero que te dar algumas revistas de algumas campanhas que a gente terá pelo ano. Poxa, alienação parental, obrigado. Combate ao trabalho infantil, direito da criança e do adolescente. Poxa, que legal. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui, o protagonismo infantil e... Poxa, que legal. Eu vi que você jogou com essas coisas aqui. Eu falei, acho que ele vai ler algumas coisas para dar referência. Aí é tudo para você. Poxa, eu quero até fazer menção ao CMDCA pela confecção dos materiais. Muito legais. São campanhas que nós teremos aí pelo ano. Logo, logo também é o combate a violência e exploração sexual também, que é em maio. Ah, isso então, é importante. As pessoas podem participar? Podem sim. Vai ser uma campanha ampla. O próprio CMDCA, junto com a Secretaria Executiva da Infância, eles é que dão aí divulgação. Inclusive tem até audiência pública na Câmara Municipal tratando a respeito aí, legal, junto com a Comissão da Criança e do Adolescente. Perfeito. Tá bom? Arthur, obrigado por esse presente. Lição de casa dada. Vou ler, vou aprender e vou estar muito antenado, né? Ou seja, antenado não apenas na questão do que está sendo discutido, como você falou, mas eu digo aqui em questão do aprendizado aqui também. Sim, eu que te agradeço o convite, agradeço a Patrícia, agradeço aí a todos que fazem parte aqui, o Yuri, Adriano, eu agradeço todo mundo, porque assim, aqui, nós estamos aqui, né, na frente das câmeras. Tô até meio sem jeito ainda. Que isso? Tô nervoso, o coração tá batendo muito forte. Mas tem quem tá por detrás e merece aí os créditos. Agradecer também ao meu colegiado, né, ao Conselho Tutelar, aos oficiais administrativos, motorista e os demais conselheiros aí do Centro e Sul. Um grande abraço aí para vocês. Legal, pessoal. Um abraço para todos os conselheiros. Agradecer o presidente do CMDCA, o Pedro Paulo, doutor Cícero, né? Oi, doutor Aparecido. Doutor Aparecido, perdão, um grande amigo também. Isso. Pessoal, forte abraço então e até sexta-feira que vem no próximo Ricardo Cast aí, todo mundo junto. Forte abraço. Até mais. Forte abraço. Boa noite. Ótimo. Pessoal da rede social.